No mundo ninja, as ameaças nem sempre vêm de um inimigo direto. Muitas vezes, os ninjas podem ser traídos, seja pelo seu próprio clã, seja pela sua própria vila, os seus superiores ou até mesmo por sua própria arma. Então, falando dos 12 ninjas temidos que já foram traídos em Naruto, já vamos começar com a Kunoichi que foi traída pela sua própria vila em uma emboscada. E eu tô falando da Pakura. Pakura sempre foi uma Kunoichi muito leal e também uma das mais poderosas de sua vila, a Vila da Areia, sendo conhecida inclusive pelo seu vasto poder e a sua poderosíssima Kekkei Genkai do estilo calor. Porém, durante uma negociação diplomática, num conflito que estava rolando entre a Vila da Areia e também a Vila da Névoa, Pakura foi enviada pelo alto escalão de sua vila para negociar com a Vila da Névoa, porém a sua vila sabia que ela cairia em uma emboscada. Então, Pakura acabou morrendo pelas costas para o seu inimigo, mas sabendo que quem colocou ela naquela enrascada foi basicamente a sua própria vila e os seus superiores. Tanto que quando ela volta como Edo Tensei, ela já volta se queixando dessa traição que a vila fez com ela. What are you doing? Showing you the same pain felt by my comrades when your village killed them! Falando agora de um ninja que foi traído pela sua arma, temos aqui Kisame Hoshigaki. Kisame, da Vila da Névoa, foi moldado como um soldado quase que perfeito, brutal, leal e obediente. Ele cumpria ordens acreditando que servia a um propósito maior, até perceber que sua vila manipulava verdades, descartava ninjas e escondia fatos conforme a sua conveniência. Sendo assim, Kisame já começou sendo traído pelo seu mestre, o Fuguki Suikazan. E após derrotar Fuguki e obter a Samerrada, Kisame acaba sendo recrutado para Akatsuki. Então, é lá que ele tem a sua segunda traição. Pois, embora seja o ninja mais leal da Akatsuki, Kisame acabou sendo traído pela única coisa que ele levou da Vila da Névoa quando partiu de lá, a Samerrada. Que sendo uma espada viva que suga o chakra do usuário, Samerrada sempre se satisfez com o chakra do Kisame. Até porque ele tinha bastante. Porém, quando ela teve acesso ao chakra do Killer Bee, Jinchuriki da Biju de 8 caudas, Samerrada decidiu então passar a sugar o chakra do Jinchuriki, que pra ela era muito melhor, e assim largou o Kisame no campo de batalhas. Onde inclusive Kisame rende uma cena muito engraçada que ele dá um chute na Samerrada quando percebe que ela mudou de lado. Sakumo Hatake. Sakumo Hatake sempre foi um dos ninjas mais respeitados e temidos dentro da Vila da Folha, tendo um poder tão grande que era comparado ao nível de poder dos 3 Sanins lendários. Porém, ao priorizar salvar os seus companheiros em uma missão de completa importância, Sakumo Hatake foi condenado pela própria vila e principalmente pelos seus companheiros de equipe, pois aqueles que antes o admiravam passavam a culpá-lo, humilhá-lo e isolá-lo, até quebrar completamente o seu espírito. Assim, Sakumo não foi derrotado por um inimigo, porém foi destruído pelo julgamento daqueles que ele acreditava ser os seus amigos e os seus companheiros, o que rendeu assim em Sakumo Hatake caindo numa grande deprê e ainda tirando a sua própria vida. Zabuza Momoshi. Vivendo na Vila da Névoa, Zabuza já tentou várias vezes dar um golpe de estado na sua aldeia. Porém, ele não tentou derrubar a sua vila por ambição, mas por revolta contra um regime brutal que transformava crianças em armas e mantinha a vila sob extremo terror, sem tirar que a vila sofria bastante economicamente graças a um sistema altamente opressor da Névoa Sangrenta. Como um espadachim da névoa muito temido, ele então decidiu desafiar o sistema corrupto que dominava a liderança de sua aldeia. Porém, ele teve essa missão fracassada e acabou sendo traído pela sua própria vila, já que esse regime ditatorial dominava todo o local.
Então agora rotulado como um traidor, perseguido e obrigado a fugir sem apoio nenhum e sem recursos, Zabuza foi forçado a viver como um mercenário, lutando para sobreviver e para ter uma chance de um dia enfrentar o sistema que o expulsou, onde assim ele acaba vivendo como uma espécie de assassino de aluguel e anda com Haku, que foi outro ninja também traído pela sua vila. Me dê sua kunai. Toma. Contra todos nós? O que ele está pensando? Haku, a criança condenada por existir. Durante a era da perseguição das Kekkei-genkais, que acontecia na Vila da Névoa, pois se você não sabe, no começo a Vila da Névoa era uma aldeia que matava quem tinha Kekkei-genkai, o clã do Haku sempre viveu escondido e nunca mostrou o seu poder. Até que Haku, ainda jovem, demonstrou ali os seus poderes para sua mãe e basicamente foi agredido por expor aquele poder, mesmo sem saber que todo mundo perseguia quem tinha aquele tipo de característica na região. E em meio à violência e desespero, Haku foi forçado a matar a sua família para sobreviver. Não houve proteção, não houve compaixão, apenas perseguição sistemática, onde Haku, agora sem nenhum sentido de viver, encontrou no Zabuza algum tipo de destino. E é exatamente por esse motivo que Haku sempre foi muito fiel a Zabuza, até porque ambos já haviam passado situações parecidas. Ninguém quer você. Antes que o inferno acabe, você morrerá sem nada, sem um sonho. Seus olhos são iguais aos meus, senhor. Eles são iguais. Nagato e a primeira formação da Akatsuki. Sendo um ninja muito idealista, Nagato acreditava que poderia trazer a paz ao mundo ninja ao lado de Yahiko e Konan, principalmente libertar a Vila da Chuva do mandato rígido que Hanzo da Salamandra colocava ali na região. Então, levantando a Akatsuki com motivações benéficas, quando Hanzo percebeu que a Akatsuki poderia ser um grande problema ali para o seu mandato, ele basicamente se aliou a Danzo e armou uma traição brutal, sequestrando a Konan, usando ela como refém e pedindo em troca da vida da Konan a vida do líder da Akatsuki. Então foi dessa forma que Nagato via não só Konan entre a vida e a morte, mas também viu Yahiko morrendo nas suas próprias mãos. Onde aquele momento não marcou só a traição da Vila da Chuva para com o Nagato e a Akatsuki, mas também quebrou completamente o psicológico do personagem, que depois dali passou a se tornar um vilão e foi altamente manipulado pelos planos do Obito. Hayaku shiro. Kakuzu. Sendo esse um dos ninjas que teve uma das piores traições e também uma das mais cômicas, bom, Kakuzu recebeu uma missão praticamente impossível de sua aldeia, a Vila da Cachoeira, e essa missão era simplesmente matar Hashirama Senju. Depois que Kakuzu obviamente falhou e voltou para sua vila depois de muito provavelmente Hashirama ter deixado ele embora com vida, Kakuzu, quando chegou aos seus líderes com a missão fracassada, ele foi altamente oprimido e rechaçado, onde, ficando revoltado e até mesmo preso, Kakuzu se revoltou contra sua aldeia, roubou o jutsu proibido do Jiunko, roubou também o coração dos líderes da sua vila e se renegou, vivendo como uma espécie de caçador de recompensas até ser recrutado pela Akatsuki. E foi assim que Kakuzu foi basicamente traído pela sua própria vila. Indo agora para membros do clã Uchiha, bom, entre os Uchihas tem muitas histórias de traição, e já vamos começar com uma aqui que é bem emotiva, a do Shisui Uchiha. Shisui não era apenas um Uchiha poderoso, ele era a última ponte entre a vila e o clã e a última chance de paz, pois sendo um ninja extremamente leal, respeitado e temido, Shisui acreditava que ainda havia uma saída para evitar um derramamento de sangue entre o clã e a vila. Seu plano era simples, mas genial. Usar o Koto Amatsukami, sendo esse um genjutsu muito sutil, que dá pra manipular os desejos do adversário sem ele detectar isso, Shisui estava a fim de aplicar o Koto Amatsukami em cima dos líderes ali do clã Uchiha para evitar essa vontade de guerra civil.
Porém, o que todo mundo menos esperava aconteceu, pois antes que pudesse agir, Shisui veio a ser traído simplesmente por Danzo Shimura, que desconfiado do poder do Shisui, decidiu agir nas sombras e assim emboscar o Uchiha, roubando seu Sharingan e deixando ele à beira da morte. Dessa forma, o ninja que tentava salvar todos foi destruído e traído pela sua própria vila. E agora, sem forças e sabendo que não havia saída, Shisui entrega o seu Sharingan restante para Itachi e tira sua própria vida após ser traído por alguém que ele confiava bastante. Itachi Uchiha, o traidor do próprio clã. Bom, enquanto Shisui pode ser tido como um ninja que foi traído pela vila, Itachi pode ser tido como um ninja que traiu o clã. Até porque, vivendo desde sempre como um ninja altamente prodígio, que subiu de patente muito rápido, filho do líder do clã Uchiha e ao mesmo tempo um membro da Anbu de mais alto escalão, Itachi era ali o único Uchiha com verdadeira influência dos dois lados da guerra civil, tanto para o seu clã quanto para a vila. E enquanto o clã preparava a revolta contando com Itachi, Itachi tentava encontrar uma saída que evitasse toda aquela destruição. Dessa forma, quando a tensão chegou ao limite, a escolha impossível foi colocada diante dele: permitir uma guerra civil dentro de Konoha que levaria a vida de vários inocentes ou sacrificar o próprio povo para preservar a estabilidade. E como vocês sabem, Itachi escolheu ficar do lado de Konoha, onde numa única noite ele exterminou todo o clã Uchiha e carregou sozinho o peso de uma decisão que ninguém mais poderia suportar. Para Konoha, ele foi um herói silencioso, mas para o clã Uchiha, certamente ele pode ser tido como um traidor. Obito Uchiha. Como vocês sabem, quando ainda era um genin, Obito quase morreu no campo de batalhas, porém no último segundo ele foi salvo pelo Madara apenas para se tornar uma peça central em um plano muito maior do vilão. Ferido, quebrado emocionalmente e destruído mentalmente, ele foi lentamente moldado através da dor, da manipulação e da ilusão, onde Madara apresentou a ele o fundo do poço, alimentou a sua revolta e transformou ele em um homem que carregaria consigo o plano do Olho da Lua adiante e cometeria várias atrocidades por essa ideia. Durante anos, Obito acreditou que lutava por sua própria vontade, mas na Quarta Grande Guerra Ninja, a verdade começou a surgir. Sua vida inteira havia sido guiada por manipulação. Ele até tentou se libertar, tentou corrigir os seus erros, mas foi tarde demais. No momento mais crítico, quando decidiu agir por conta própria, veio a traição final. Zetsu Preto tomou o controle do seu corpo e forçou ele a usar o Hine Tensei no Madara, assim revivendo o maior vilão de toda a obra. E destacado como se não fosse ninguém, como uma peça quebrada pelo próprio Madara. Obito ainda conseguiu lutar um pouco mais e ajudou ali a Aliança Shinobi contra os vilões, porém a traição e manipulação que ele teve sendo vítima do Madara simplesmente foi uma das maiores de toda a obra. E por fim temos aqui a maior traição de toda a obra de fato. E eu tô falando do Madara sendo traído pelo Zetsu. Após ser derrotado por Hashirama, Madara dedicou a sua vida inteira a um ideal: criar um mundo sem dor, sem guerra e sem sofrimento, sendo esse o grande plano do Olho da Lua. Ele acreditou que esse plano era a única solução, e assim viveu, lutou, morreu e até mesmo voltou à vida através desse propósito, onde cada batalha, cada sacrifício, cada passo, tudo isso fazia parte do seu grande plano e do seu grande ressurgimento. Porém, quando finalmente alcançou o ápice, ao batalhar toda a Quarta Grande Guerra Ninja, se tornar o Jinchuriki do 10 Caudas e finalmente mostrar o seu Hine Sharingan e aplicar o Tsukuyomi infinito, colocando assim o mundo inteiro sobre seu Genjutsu, depois daí veio a traição. Zetsu Preto atacou Madara pelas costas e ali revelou a verdade. Madara nunca foi arquiteto de nada, ele foi apenas uma peça, que durante décadas foi manipulado para preparar todo o retorno de um Otsutsuki, sendo ele especificamente Kaguya Otsutsuki.
Dessa forma, vimos que a vida e toda a jornada do maior vilão de toda a obra teve também a sua manipulação ali imbuída. Tanto que muita gente critica esse final da obra, até porque muita gente queria que Madara fosse o vilão final. Porém, Madara foi apenas mais uma vítima de traição, mais uma vítima de manipulação do mundo ninja. 違う、マダラ。動かん、マダラよ。お前もまた幻の夢の中にいたのだ。お前は俺の意志そのものなんだぞ。俺の意志はかぐやだ。 E eu gostaria de saber, pra você, qual foi o ninja que cometeu ou que sofreu a maior traição de todas? Deixa aí nos comentários. Comenta também outros ninjas que foram traídos. Até porque tem vários casos de traições do mundo ninja, então se vocês comentarem bastante, eu posso fazer uma parte 2. Não se esqueça, é claro, de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. O seu like ajuda bastante. Se inscrever ativando o sininho e clicar em qualquer vídeo que esteja aí na sua tela para continuar consumindo os conteúdos do Radar Anime, até porque aqui você sempre vai ficar antenado e sabendo de tudo sobre o mundo ninja. Por aqui eu vou indo nessa, espero que tenha gostado do conteúdo. Até a próxima e fui!